Alma em jogo, alma dentro de um corpo que ilumina aquela mente e que dali saem as palavras que vão redigir um projeto. O projeto de Daniel Abreu, meu analista de projetos esportivos, né? Além de professor de educação física, técnico de basquete, pai, um grande entusiasta do esporte, mas eu gosto do projetista, do analista de projetos esportivos, que é como se vive hoje do esporte. Quem gosta de fazer esporte, quem precisa do esporte, quem ama o esporte. Bem-vindo, Daniel Abreu. Grande Bial, obrigado pelo convite, feliz. E com uma saudação dessa, não tem mais o que falar, né? Agradecer demais. E é isso aí, a gente tá nessa vida para ajudar a quem precisa, então a nossa função aqui é escutar, né? Colocar no papel os sonhos das entidades esportivas e aí conseguir ir atrás de recursos para eles realizarem um sonho, né? Exatamente. Essa é a nossa função aqui. Não, e é uma missão, uma função extremamente importante, porque o esporte brasileiro hoje, o esporte no estado do Ceará, hoje com as leis de incentivo ao esporte do estado, ele só funciona se eu tiver uma pessoa que saiba desenhar um projeto, que saiba mostrar a importância do esporte através de projetos que são custeados pelo imposto de renda, é o federal, a lei de incentivo federal, pelo ICMS, né? Então, são as empresas que pagam imposto para o Estado e que dirigem um capital, né, até 500 mil, você pode explicar melhor, para cada entidade esportiva que se proponha a desenvolver qualquer tipo de projeto esportivo. É mais ou menos isso? É isso mesmo, Bial. Surgiu inicialmente a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, né? Que é com o pagamento do imposto de renda de pessoas jurídicas, e aí o Estado do Ceará deu o pontapé já em 2014, né? Com uma lei própria, né? Com pagamento via ICMS. E foi muito bom para nós aqui do Estado do Ceará, porque a gente conseguiu propor alguns projetos que beneficiaram aí milhares de crianças, jovens, idosos, um público bem diversificado através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Ceará. Foi uma grande vitória nossa, Bial. Graças a Deus, ainda hoje, agora acabamos recentemente um edital, mais de 250 projetos inscritos, ou seja, mais de 250 sonhos de entidades, federações, ONGs, que têm a intenção de levar o esporte àqueles que não têm o esporte com qualidade, né? É muito bacana e eu aproveito esse gancho que a gente tem um projeto que a Enel, né, faz foi a nossa incentivadora que a gente captou, né, dessa grande empresa. E no sábado à noite, num show no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, a empresa que mostrou mais bonito, tinham várias empresas patrocinando, era João Gomes, era Zé Ramalho, Alceu Valença, Festival de Inverno na Marina da Glória, no Rio, e o projeto de publicidade, de marketing mais bem desenvolvido, mais bonito, mas disparadamente, foi o da Enel. E aí eu não perdi a chance. Doutor Nunes Almeida, parabéns pela Enel, que mandou muito bem lá no Festival de Inverno da Marina da Glória, num show dos nordestinos, né? João Gomes, o seu Valença, Zé Ramalho, então tinha tudo a ver, eu agradeci. E a Enel patrocina um projeto nosso que tem tudo para fazer a inclusão de muitas crianças. Então, são várias empresas. Quais são outras empresas? Eu estou falando da Enel, que é aquela que me cativou, que eu consegui estar próximo, mas tem várias empresas que ajudam o esporte aqui no estado do Ceará. Piau, 95% da lei de incentivo ao esporte do estado do Ceará é patrocinado pela Enel. 95%. Então, mandei ver que eu não tinha esses dados. Eu posso até estar exagerando um pouco. Não tem problema. Mas Hipérbole é com a gente mesmo. Está muito próximo da realidade. Nós legal. Temos outras empresas, né, a Segás, né, também, mas a Enel é a grande patrocinadora, não só do esporte, da cultura também, da lei do mecenato,
né? Legal. Então a Na Enel, cultura, no caso lá no Festival de Inverno. nesse caso, lá no Rio deve ter sido a Lei Rouanet, a federal. Mas aqui no estado do Ceará nós também temos uma lei Mas pode ter de sido a lei de cultura. incentivo estadual do Rio de Janeiro. Do Rio que de Janeiro, também É. tem. Então a Enel ela é a grande patrocinadora, tá? Então a gente só tem a agradecer por essa empresa, né? Ela tem um departamento de sustentabilidade muito ativo, né? Atua diretamente. Ingrid Maia, Yuri Pinho. E usa Carneiro. Né? Foi mãe recentemente. Muito bacana. Então essa galera... Dr. Nunes Almeida, muito obrigado. A gente está falando aqui de coração. Essa galera faz as leis de incentivo, não só do esporte, também da cultura, acontecer no estado do Ceará. Então, a gente está entrando com um projeto novo, né? O Bial Basquete Social. Estamos levando, inicialmente, 3 núcleos, 2 em Fortaleza e 1 em Baturité, né? Nós vamos beneficiar aí em torno de 200 crianças, né? Com material esportivo, um método criado por você, onde o esporte é o carro-chefe, ferramenta, né, de ensinamento não só do esporte, mas também de valores. Exatamente. Que é o que a gente vai pregar. E aí a gente vai tentar trazer o que a Enel gosta, que é a sustentabilidade, para dentro do nosso projeto. Com várias ações que no decorrer do projeto a gente vai divulgando. Agora vai ficar em sigilo. Isso é o primeiro momento, né? A humanização, a ludicidade, a alegria e a transformação de dezenas, centenas de crianças. Mas o Daniel Abreu, quando eu cheguei aqui em 2011, era um professor de educação física, que dava aula no Farias Brito. Cristos. No Cristos ainda, né? No Cristos. E estava começando uma vida no basquete, já era jogador e tal, mas eu te considerava um menino. Hoje eu acho um homem feito, né? Tantas empreitadas e tantos anos que já se passam, né? Do que eu te conhecia 13, 14 anos atrás. Aquele professor de educação física foi instigado a fazer militar nessa profissão porque jogou basquete? Porque foi o basquete, o mosquitinho, que te contaminou positivamente? Bial, o basquete na minha vida é tudo. Tudo que eu tenho, eu devo ao basquete. Essa semana é do basquete, essas próximas semanas é do basquete. Eu joguei muito pouco, né? E aí, quem fica mais no banco, né, Bial? A gente observa muito, né? Então, eu fiquei muito no banco, eu observei muito. Não tive não tive muitos técnicos, tive grandes técnicos. Isso é bom, a qualidade é melhor. E aí a gente observava um pouquinho de cada, e aí a gente seguiu a carreira como treinador. Hoje, não é a minha atividade principal, nem econômica e nem de tempo, mas é a minha válvula de escape. É onde eu libero as minhas endorfinas, onde eu me sinto bem. Que você fortalece junto à dopamina durante os treinamentos. E é no final do dia, né? Eu passo a manhã no escritório e quando chega 5h30, eu me fantasio de professor de basquete, vou dar minhas aulinhas. Fantasia ótimo. E aí eu tenho crianças de 10 até 16 anos, onde eu me divirto muito. Esse técnico esportivo, o Daniel Abreu, que além de professor é um técnico especialista de basquete, teve grandes professores, não muitos, mas de qualidade, que você falou. Mas me cita sem ser injusto com os outros. Quem foi o grande mentor como técnico de basquete? Olha, eu não fui treinado por ele, mas eu acompanhei muito a carreira dele aqui, que é o meu grande amigo Daniel Russo. Para mim, desculpa te interromper, o melhor técnico de base do Brasil. Ele não está morando no Brasil, mas ele sabe fazer um trabalho com a base extraordinário. Pô, que legal que o Daniel Russo te influenciou. E foi um cara que me deu as primeiras oportunidades, né? Me levou para a seleção cearense, para trabalhar com ele, conhecemos aí... Como auxiliar? Como auxiliar. Às vezes, ele chamava outra pessoa como auxiliar. Eu ia como fisioterapeuta, que é outra formação que eu tenho, que hoje eu não exerço mais, mas que eu guardo um carinho muito grande, até porque a minha esposa é fisioterapeuta. Eu tô com uma dor aqui no depois a gente resolve. E aí o Daniel Russo me deu as primeiras oportunidades.
Mas hoje eu gosto muito do Roberto Andrade, de ver o Roberto. O Betinho, O né? Betinho, cara, Lindo, dedicado, lindo trabalho. apaixonado. Eu digo assim, Betinho, como é que tu aguenta? De segunda Já a teve segunda. aqui. Já teve aqui? Já. Ah, e aí é um fera. O Betinho, eu gosto do trabalho, a calma do Paulo Eduardo, Lindo. que Farias é Brito, do né? Farias Brito, que é um cara Mexe mais com o feminino, com né? feminino, né? Que a gente precisa, Bial, arranjar um jeito de resgatar esse Eu feminino. tentei, de uma forma ou de outra, durante um ano, jogaram campeonatos brasileiros, interclubes, né? 2 categorias, botar as meninas fora do eixo do universitário. O universitário, a Unifora, a Uniateneu e outras universidades fazem muito, o UFC, maravilhosa, mas a gente precisaria de um time competição, um time na LBF, um time jogando os CBIs, no gênero feminino. A gente não pode discriminar mais tanto a mulher Pode não. em 2025. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí eu sinto essa necessidade de promover esse esporte feminino. E aí, nessa loucura, eu disse assim, eu vou fazer um projeto só pra mulher. Ah, você fez um projeto? Eu fiz um projeto. Caraca. E eu fiz um projeto só pra mulher e ele tem muito a ver com você. Bora. Qual é a frase que você cita no final das suas palestras? Eu, em todas as palestras, e hoje eu vou fazer mais uma, eu falo assim, procure viver entendendo a sua respiração, procure viver olhando para o próximo, como você falou, procure viver de uma forma profunda, intensa, plena. Viva a sua vida, viva a vida. Viva a vida! Pois eu mais ou menos criei assim. o Viva a Vida Menina, que hoje legal, que é um legal. projeto Uma novidade pra aprovado mim, que lindo. na Lei de Incentivo ao Esporte, captado pela Segás. Ó, E que aí legal. hoje a gente beneficia meninas de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú e Pacatuba. Fortaleza e o entorno, aqui próximo. Que legal. Basquete, futsal, Quixeramobim. Que cheira Lá no sertão centro, tem um amigão lá, o central. Pedro, que trabalha com femininos. Pedro, futsal é teu. Ó, Então nós que temos legal. basquete, vôlei, futsal, dança, só pra meninas. Às vezes eu vou visitar o núcleo, aí os meninos perguntam assim da escola, quando é que vai fazer o Viva a Vida Menino? Ah, Eu disse, olha, agora espera um pouquinho. tem tanto projeto pra vocês já, deixa as meninas vivenciarem. E aí eu vejo a alegria delas, né? Nós estamos agora finalizando agora em agosto, 1 ano de projeto. Vamos fazer a prestação de conta imediata, porque eu já tenho sinalizações renovação. de patrocinador para renovar Não o pode parar projeto, mais. porque é uma coisa linda esse projeto. E tem a sua cara. Não, Viva a tem, vida, menina. Viva a vida menina, que é onde mais precisa, que são as crianças jovens que mais precisam, e do gênero feminino, que são muito deixadas de lado ainda, no Brasil inteiro, mas aqui no estado do Ceará ainda um pouco mais, porque elas têm menos oportunidade que os meninos e isso não é legal. A gente tem que fazer por onde. Nessas suas aulas, peregrinações pelo estado todo, você também professor do estado, né? Ajuda a trabalhar dentro do estado do Ceará com o Ceará Sem Fome, que é um projeto lindo e importantíssimo, porque o Bolsa Família foi espetacular, né? Vários planos, programas de trabalho assim para ajudar, porque temos muitos miseráveis, temos muita pobreza no nosso país. E como está sendo esse seu envolvimento com a primeira-dama, com o Ceará Sem Fome, nesse momento de 2025? Bial, você agora mexeu no meu coração, Oh. porque é uma coisa nova. Eu entrei quase que por acaso, né? Participei do chamamento público com uma instituição chamada IDES, uma instituição super séria, que tem diversos convênios com o Estado, promove inclusão, promove tanta coisa boa que se eu for falar aqui do IDES, eu vou falar o dia todo. Esse é o Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania. que rege esse Ceará que é Sem uma Fome. unidade gerenciadora de um lote do Ceará Sem Fome. De um lote. De um lote. Esse lote fica lá na região Centro-Sul. E eu já tive lá e nenhum problema no mundo é maior do que a fome, Bial. Nenhum. E aí eu visitei as cozinhas comunitárias. Cozinhas comunitárias. Visitei uma cozinha que dá 15 quilômetros da sede do município de Saboeiro e você passa 1 hora para Tabuleiro do chegar. Norte. Não, Saboeiro. 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 Essa eu não conhecia, esse município. Se você
se eu contar aqui o acesso, jamais vai ser próximo da realidade de como chegar lá. E lá tem a dona Lúcia que entrega 100 marmitas por dia, de segunda a sexta. E eu fico me perguntando, e eu vou estar com a primeira dama amanhã, lá em Oroz. Cidade do Fagner, do Açude, coisa linda. Lá numa reunião, eu vou perguntar para ela, por que só de segunda a sexta? E sábado e domingo essas pessoas não comem? Boa pergunta. Né? Porque a gente escuta relatos de que eles vão guardando de pouquinho em pouquinho a da semana para ter o final de semana. Fazer a gororoba do fim de semana. A gororoba no sentido de juntar, né? Juntar tudo. Os restos de comida. Vai separando ali um pouquinho ali de um dia, um pouquinho do outro, né? Porque nós temos muitos irmãos nordestinos, sertanejos com fome, tá? E essa ação do governo do estado, ela é, para mim, brilhante. E não é assistencialismo, é porque é a necessidade do povo nesse momento. E junto com isso, estão também dando instrumentos. O Ceará Sem Fome também capacita e prepara pessoas para aprenderem a pescar, no caso. Né? Não é só o dar a comida. O Ceará Sem Fome tem todo um processo que é ampliado pelo Sistema S, Sebrae, Sesc, Fecomércio, Senai, que estão dentro... Sistemas que funcionam de maneira incrível no Brasil, né? Sistema S e tudo mais. E aí esse programa, o Sistema S está inserido para capacitar, para formar, né? E, de repente, você tirar dali alguma coisa além do alimento orgânico, mas também algo do alimento espiritual da mente, para poder fazer essas pessoas crescerem. Eu fiquei curioso na chegada a Saboeiro. Você me deixou curioso. Como é que eu chegaria em Saboeiro hoje, saindo aqui de Fortaleza? Em quantas horas eu chegaria lá? A gente chega em Saboeiro em torno de 5h30, 6 horas. E eu vamos ali por Iguatu, passa por Oroz, Cariús, Jucá e Saboeiro. É distante, Bial. Então não sobe a Ibiapina? Não. É sertão centro-sul do estado. Ibiapaba. Centro-sul do estado. Centro-sul, tá. Seco. Seco, Bial. Seco e com muita necessidade. Então, o Ceará Sem Fome está movendo o meu coração. Eu amo o esporte. Amo. É meu carro-chefe. É a minha paixão. Mas... o Ceará Sem Fome tem mexido muito comigo e eu tenho trabalhado diuturnamente para fazer o melhor de mim. Porque é isso, o mínimo que eu posso dar. Parabéns, Daniel. Parabéns. É uma forma de... a sua colocação, né? A forma como você expressa, né? É uma necessidade que está aqui, do nosso lado, que a gente sabe que existe e a gente não faz, muita gente não se movimenta. E aí eu acho que todos nós temos que nos mobilizarmos para que isso aconteça. Inclusive no Ceará Sem Fome, eu fui chamado lá no início, né, do programa, e aí era para implantar um pouquinho de esporte também nessas comunidades tão carentes, e não precisa ser um basquete, precisa ser só uma atividade onde as pessoas consigam entender um pouquinho mais as outras, consigam entender valores como a disciplina, como o cuidado com o seu próprio corpo, né? Atividades físicas, a partir do cuidado com o próprio corpo e com a alimentação mais digna e buscando o cognitivo, né, o conhecimento e desenvolvendo toda a espiritualidade, a gente vai fazer famílias... meu sonho, participar junto contigo num projeto como do tamanho do Ceará Sem Fome. Vai ser muito bem-vindo. Eu queria Daniel Abreu, você faz uma família linda. A minha primeira lembrança sua é teu pai do teu lado, e ele falou: o Daniel Abreu é o melhor jogador do mundo, é o melhor professor do mundo, ele é um cara fantástico, não sei o quê, e ele tinha razão, seu pai tinha razão, e a corujice, né, o orgulho que ele tem de você, transferiu, porque eu sei que você tem uma mulher bacana, que você tem um menino que joga basquete super bem. Como é que o seu tempo de vida, o seu ano letivo, o seu ano produtivo, o seu ano familiar? Como é a sua vida em família? Bial, Estou mexendo com esse coração hoje. Meu pai e minha mãe são pessoas
espetaculares. Eu costumo dizer, brincar com meus filhos. Meu filho gosta muito de internet, de assistir muita coisa, e hoje tem os influencers, né? Nossa. E eu disse que, na minha época, o meu maior influência era meu pai e minha mãe. São os influenciadores da minha vida. Poxa, que todos os influencers fossem os nossos pais e nossas pais. mães, eu acho que ele estaria vivendo um momento melhor na vida. Eu digo que meus influencers preferidos são eles. Que bom, bem E escolhido. eles criaram, eu e mais dois filhos, dois irmãos que eu tenho mais velho, João Paulo e Carolina, muito bem criados, todos bem resolvidos na vida. E eu tive a oportunidade de criar uma família espetacular. Minha esposa Carinha é uma onça perto de mim para trabalhar, para defender as crias, né, para fazer por eles tudo, inclusive aquele que eu acho que é desnecessário, mas ela quer dar a eles tudo. E aí eu tenho o Pedro Lucas, que tem 16 anos, vai fazer 17 agora. Não, tem 15, vai fazer 16, dia 27 de julho, jogou basquete desde Leonino também, Leonino. Que bom, eu faço 1º de agosto, eu gosto desses leoninos. E no esporte eles são bem dedicados. Bem valente, briga. Jogou 2 brasileiros escolar, né, pelo Cristo, com o Betinho, né, que o Betinho também faz parte dessa formação dele. E tem uma menina agora fazendo medicina, realizando um sonho. Aonde que ela está estudando? Ela está estudando em Tianguá. Tianguá Serra da Ibiapaba. Ibiapaba, depois de Ibiapina. Tianguá é logo depois de Sobral, é a primeira cidade da Serra. Antes de Ubajara. E aí tá realizando um sonho, tá longe da gente, estamos morrendo de saudade dela. 2 semanas sem vir. E aí, porque tem muita prova e diz que quando vem para cá a família se reúne, ela não consegue estudar. Vai acostumando, porque daqui a pouco vem a residência, daqui a pouco vem a vida profissional, vai acostumando que os nossos rebentos, eles, aos poucos, mas a gente mantém sempre esse laço familiar, mas esse orgulho que você tem dessa menina como estudante de medicina, do seu filho como um grande adolescente jogador de basquete, né? A sua mulher, como é que é o nome da família Abreu? A mulher é a Karine. A Karine é fisioterapeuta e hoje trabalha comigo também dentro do escritório, né? Tem uma parte do escritório que ela toca, a parte administrativa, Delícia. A parte financeira. Funciona bem Funciona bem, engrenagem. eu entrego. Hoje, Biel, não sei mais nem as senhas. Eu entrego tudo a ela. Que maravilha. Né? Eu não sei mais nada de financeiro nem administrativo, ela que faz isso. Era uma necessidade minha, né? E hoje ela supre, mas ela não deixa de atender os seus pacientes de fisioterapia, as criancinhas que ela tanto gosta de atender. Parabéns, né? Daniel. O Pedro Parabéns, Lucas, Karine. O Pedro Lucas faz o 2º ano, tem 15 anos para fazer 16, inteligentíssimo, estudiosíssimo, Ensino médio, responsável, 2º ano e ainda joga basquete. Consegue notas conciliar. excelentes. E Maria Clara já passou por essa fase, está fazendo medicina e está muito bem encaminhada, graças a Deus. São os meus amores, viu? Quero o maior bem do mundo. Não tem como você ser um profissional de sucesso, um homem que consiga ajudar a sociedade, como é o teu papel, né? Como a gente falou aqui no começo, como analista, como professor, se você não tiver uma base, né? E essa base familiar é essencial. E o Daniel Abreu, ele tem uma capacidade que eu gosto muito nele. Todos nós temos defeitos e qualidade, mas ele tem uma qualidade que eu acho que é fundamental no ser humano, que é a integridade. O Daniel Abreu, assim como eu, costuma ser uma pessoa honesta, reta, uma pessoa honesta, reta e íntegra. Isso vem, lógico, da base familiar, do seu pai, do pai tão querido, da sua mãe, mas você desenvolveu isso de uma forma também sua, porque nós acabamos, depois de um tempo, não dependendo mais de nossos pais. A gente depende de nós mesmos para a gente ter essa evolução, esse desenvolvimento que tem que ser mínimo, mas tem que ser diário, tem que ser por horas, tem que ser por segundos. A gente tem que estar sempre em crescimento. E eu percebo isso no seu 14 anos de amizade que a gente tem. Você com você mesmo, nesse universo que tem dentro de você, aonde você luta mais para você conseguir ser esse profissional que você é e aonde você já sabe que chegou num ponto que você já está podendo multiplicar mais. Como professor, nós temos que ser exemplo, Bial.
E eu sou professor. E a minha mãe é professora. Ó, Então, DNA. essa formação que eu tive para ser íntegro vem delas, vem do exemplo. Então, eu estou só reproduzindo o exemplo. Porque eu tenho certeza que os meus filhos também vão ser exemplos. E os meus alunos também vão ser exemplo. Porque, como professor de esporte, eu não tenho só que visar o desenvolvimento atlético. Eu tenho que desenvolver os valores que o esporte é utilizado como ferramenta e que às vezes a gente que milita no esporte, que a gente bate na porta do empresário para dizer assim, poxa, se tu não der esses 2% desse teu imposto para nós, tu vai voltar pro governo, o governo nem vai colocar a tua logomarca, né? Lá no É uma via de projeto. mão dupla, né? É. Essa lei é E maravilhosa. hoje eu costumo dizer que se a gente não trouxer essa juventude para o nosso lado, nós vamos ser vítima deles. Se a Exatamente. gente não trazer eles para o esporte, outras pessoas vão aliciar eles. E nós vamos ser vítimas. Então é melhor a gente fazer a nossa parte. Trazer eles para perto da gente, ensinar para eles o caminho correto, da verdade, da integridade, para que a gente tenha, não seja vítimas e a gente possa construir, Bial, um mundo melhor. Ah, que barato ouvir isso de você, né? Aquele menino que eu conheci, menino, É, aquele jovem, hoje um homem formado, né? E colocar com tanta propriedade o que é a importância do esporte na vida de uma cidade, de um estado, de um país, das pessoas com que a gente convive, né? O esporte também ensina, dentro da quadra, dentro das pistas, nas atividades, nas calçadas, qualquer prática esportiva, ela ensina você a conhecer melhor o seu corpo, né? Você conhecendo melhor o seu corpo, você sabe melhor o que, que ele tem para ser um pouco mais forte, um pouco mais saudável, para que a gente possa pensar um pouquinho melhor. Essa capacidade de pensar, que hoje está ficando um pouco de lado, e aí eu vou fundo agora, como mobilizar ainda mais a nossa juventude para que não fique internalizada, não fique egoísta, não fique sozinha consigo mesmo e que ela seja parte de um todo, parte de uma sociedade maior, de uma humanidade mais bacana. Esse recado final você vai ter que deixar, porque, com certeza, se a gente não fizer de forma integralizada toda essa formação do meu corpo para a minha mente, para o meu espírito, para a minha pessoa, para a minha sociedade, para o meu país, para o meu mundo, para o meu planetinha, para o meu universo. Como é que a gente pode fazer um mundo melhor a partir disso? Bial, é uma pergunta difícil, Leve, profunda, mas leve, leve. profunda, com muitos aspectos. Isso. Não existe um ponto único. É um conjunto, é holístico, E o lixo, né? exatamente. Então a gente precisa mudar muita coisa, Bial. Muita coisa. E, e essa mudança, ela parte de muita gente, de vários setores, Segmentos dali da segmentos. política, Isso. das empresas, da educação e tanto. Mas eu costumo dizer que a nossa parte nós temos que fazer independente dos outros. Se a gente fizer a nossa, a gente Está vai, no contribuindo. mínimo, mostrar o exemplo. O exemplo. Se outras pessoas vão se comover, se elas vão aderir, e é uma questão de consciência de cada um na construção de um mundo melhor. Mas eu acho que tem que partir de nós, do nosso exemplo, tá certo? Nós que temos a possibilidade de transformação, mudar a realidade. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não vai poder cobrar nunca dos outros. Nunca. Então, eu procuro ser exemplo, eu procuro fazer as coisas certas, para que as pessoas que estão ao meu lado, que convivendo comigo, vejam isso. E eu seja um transformador dessas vidas. É o que eu costumo fazer diariamente.
E eu espero que muita gente que esteja aqui assistindo esse podcast hoje reflita sobre o seu papel na sociedade. Se cada um entender o seu papel, o advogado entender o papel da defesa da justiça social, o médico responsável pela saúde, não só do corpo, mas também da alma, né? As demais profissões, se juntos a gente conseguir fazer o nosso papel, a gente vai transformar esse mundo. O despertar da consciência, via Daniel Abreu. A alma agradece, alma em jogo. Obrigado, Daniel. Obrigado a você, Bial. Espero ter deixado alguma coisa de interessante e que a gente possa continuar nessa batalha aqui da vida.